Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa jornada conhecendo um pouquinho mais sobre o Blades in the Dark, RPG de fantasia sombria que a gente está explorando aqui no canal, capítulo a capítulo, tentando sempre identificar tudo que foi importante, relevante, para dar uma ideia geral de qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? E se você está nesse caso, acabou de chegar aqui no canal, quer saber mais sobre o Blades in the Dark, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse jogo, e depois, se você curtir e quiser seguir na viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá pessoal, quem está ligado no movimento, está acompanhando aqui a nossa série, deve lembrar que hoje a gente vai entrar num capítulo novo aqui do livro, vamos abordar o capítulo 4, o golpe. Aqui, basicamente, o livro vai descrever em termos de mecânica, em termos de proposta de jogo, como é que se desenrola o tal golpe. Só relembrando aqui rapidinho, o pano de fundo, né, do Blades in the Dark é que o grupo de jogadores vai formar um bando de criminosos atuando numa cidade sombria, cheia de mistérios e tal. E aí, o objetivo final, vamos dizer assim, é que o seu grupo vá ganhando poder, expandindo o território, esse tipo de coisa. Então, como é que eles fazem isso? Através dos golpes. Então, o capítulo 4 ele vai ser dedicado justamente a mostrar, em termos de mecânica e em termos de desenvolvimento de jogo, como acontece o tal golpe. E pra gente já mergulhar direto aqui no nosso conteúdo, eu vou começar lendo um trechinho aqui do início do capítulo. Se liga aí. Assassinato encomendado, extorsão violenta, jornadas de contrabando, rituais sombrios, roubos silenciosos, vendas ilegais. Esses são os ofícios dos vigaristas de Doskvol. Em uma cidade controlada por uma corrupta e predatória elite, essas são as únicas alternativas de sobrevivência disponíveis para aqueles empurrados às margens da sociedade. Nós jogamos Blades in the Dark para descobrir se um inexperiente bando de vigaristas encontrará sucesso no submundo do crime. Nesse meio, a prosperidade é conquistada através de empreitadas ilícitas, popularmente conhecidas como golpes. Então aqui um resumo, né, uma ideia geral do que eu comentei ainda há pouco com vocês. A maneira que os bandos de jogadores ou os bandos de criminosos aqui, né, no cenário do jogo têm de evoluir, de conquistar terreno, de avançar, é através dos golpes. Os golpes, eles vão basicamente, em termos de jogo, cair em uma de 3 categorias, tá? Então, geralmente, essas categorias, elas são descritas aqui inicialmente, tá? Então, quais são essas 3 categorias? São as atividades criminosas, de uma maneira geral, a tomada de posse e as missões especiais. O que significa cada uma delas? Se liga aí. Uma atividade criminosa é determinada pelo tipo de bando. Essa categoria inclui assassinatos, roubos, tráfico de substâncias ilegais, etc. Isso aí vai estar de acordo com aquelas características do bando que a gente viu ao longo da série aqui num vídeo anterior. Cada tipo de bando tem algumas atividades criminosas que não que sejam exclusivas, tá? Eles podem realizar qualquer tipo de atividade, mas algumas mais específicas que aquele bando é mais voltado, mais tendente a fazer, mais especializado em fazer. Alguma coisa nesse sentido. Segundo tipo, tomada de posse, escolhida a partir de mapa de posses do bando. As posses permitem que o bando cresça e se desenvolva. A gente viu isso também. Tinha aquele mapinha com várias regiões, com várias áreas. Então, dependendo do tipo de área que o seu bando toma posse, você vai ganhar acesso a novas atividades, a novas fontes de renda, esse tipo de coisa. E o terceiro tipo que o livro traz aqui, olha, é missão especial ou objetivo determinado pelos jogadores, como adquirir um raro artefato, etc. Então, tem essas missões mais ligadas às mecânicas do jogo, vamos dizer assim, né, que seriam as atividades criminosas e as tomadas de posse, e tem as missões especiais, que, da maneira como eu estou percebendo, podem, de repente, ter mais a ver ou com os interesses dos próprios personagens ou com alguma questão mais voltada para a narrativa do jogo, né? Uma missão que vocês precisam realizar que não está ligada diretamente com a mecânica, mas sim vai impulsionar a história em termos de narrativa para um local determinado. De uma maneira geral, assim que eu estou enxergando essas atividades, né? Categorias de golpe, melhor dizendo. Seguindo adiante, o livro tem um tópico chamado planejamento e abertura. Como é que vai funcionar isso aqui? Se o primeiro passo que o grupo de jogadores tem é escolher o tipo, né, a categoria do golpe que vocês vão aplicar, o segundo passo é justamente escolher aqui os detalhes, ou seja, qual é o tipo de plano que vai ser colocado em prática. O livro ele vai trazer aqui 6 opções, 6 tipos de plano, né, de uma maneira geral, que estão disponíveis, e o grupo precisa escolher um desses 6. Como é que vai funcionar isso aqui? Os 6 tipos que o livro traz são agressão, né? Ou seja, você vai resolver aquele golpe, né? Você vai tentar resolver aquele golpe tendo um tipo de ação mais agressiva. O que significa isso? Atacar um alvo com violência. Segundo tipo, embuste. Você vai resolver aquele golpe, aquela situação com enganação, ilusão ou manipulação.
Ou seja, são abordagens diferentes. Os tipos, da maneira como eu estou entendendo, eles são abordagens diferentes para você tentar resolver o golpe. Terceiro, furtividade, invadir sem ser notado. Quarto, ocultismo, lidar com um poder sobrenatural. 5, social, negociar, barganhar ou persuadir. E sexto e último tipo é transporte, mover carga ou pessoas através de ameaças. Ou seja, da maneira como eu estou entendendo, esses tipos, né, de golpe, eles vão ser, o que eu falei, uma abordagem, como é que você vai resolver aquela situação. Porque você pode, por exemplo, vou tentar criar um exemplo maluco aqui, eu preciso chegar, invadir o covil de algum bando rival para pegar alguma coisa, ou para resgatar alguém. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de diferentes formas. Eu posso fazer isso de uma maneira agressiva, ou seja, eu vou chutar a porta da frente e sair levando todo mundo pelo caminho. Eu posso fazer isso através de furtividade. Eu vou tentar encontrar um acesso mais fácil, mais próximo do local onde eu tenho que chegar, já dentro do covil. Eu posso, de repente, usar aqui ocultismo, usar algum artifício sobrenatural para me ajudar nessa missão. Eu posso, olha aqui, social, eu posso tentar negociar, barganhar a libertação da pessoa que eu quero resgatar, ou negociar o objeto que eu preciso conseguir. Percebe? Os tipos, da maneira como eu vejo, são abordagens que o grupo vai decidir qual é a mais adequada para resolver aquela situação específica, aquele golpe em específico. Um outro detalhe importante que o grupo precisa ter em mente nessa fase aqui, né, do planejamento e abertura, é que depois de escolher o tipo, né, de golpe, a maneira como vocês vão abordar aquela situação, é preciso que o grupo também escolha um detalhe. Cada tipo de golpe aqui vai ter um detalhe que vai precisar ser preenchido pelo grupo. Vou exemplificar aqui. Se vocês escolherem furtividade, relembrando aqui, é invadir sem ser notado. Detalhe, o ponto de infiltração. Vocês vão precisar escolher por onde vocês vão se infiltrar. Ah, é pelo subterrâneo, é uma janela, a gente vai tentar descobrir se tem alguma entrada secreta, alguma coisa nesse sentido. Transporte, o mover carga ou pessoas, né? Detalhe, é a rota, por onde vocês vão fazer isso. Então, todo tipo de planejamento aqui, ele vai envolver um detalhe que vai ser escolhido pelo grupo. E por que isso faz diferença aqui na hora? Você pode estar pensando, se a gente está falando de um golpe, o grupo vai precisar planejar os detalhes da ação, quem vai fazer o quê, quando, que horas, mais ou menos. Porque a sugestão do livro é justamente que você escolha só essa abordagem, esse tipo, né, de ação que vocês vão tomar e preencha o detalhe que está sugerido ali. Todo o resto, como é que vocês vão fazer, a posição de cada um, a função de cada um no grupo, isso, em tese, pelo menos inicialmente, vocês não precisam se preocupar, porque isso tudo vai ser decidido numa coisa que eles chamam aqui de rolagem de abertura. Tá? Essa rolagem de abertura, ela vai suprir, vamos dizer assim, essa fase do planejamento efetivo de quem vai fazer o que, quando e tal. Para quê? Com que objetivo final? Deixar o grupo já direto na ação. Ou seja, a ideia, a proposta do jogo aqui é que vocês preencham esses pequenos detalhes que eu estou mencionando aqui para vocês, façam uma rolagem de abertura, uma jogada de abertura que já vai jogar o grupo direto na ação, tendo que lidar com a primeira grande questão a ser resolvida ali no desenrolar do golpe. Por quê? Porque através dessa rolagem de abertura também vão ser levadas em consideração as questões de que nada é perfeito, todo plano pode ter uma falha, situações imprevistas, ameaças, esse tipo de coisa. A rolagem de abertura, ela serve já para dar o start no jogo, no sentido de o plano já está em movimento e vocês não precisam ter se preocupado em detalhar todo o passo a passo do que vocês vão tentar executar lá. A ideia é que isso vá sendo construído, inclusive através de flashbacks, a gente vai comentar isso daqui a pouco, no desenrolar do jogo. Tá? Pode parecer meio esquisito no início, mas eu imagino, pelo que eu li aqui, que pode ser bem interessante utilizar essa mecânica que o livro sugere. Um último ponto, antes da gente avançar para destrinchar isso melhor, o livro fala aqui de preparação e carga. Como é que funciona? A gente já mencionou aqui, salvo engano, em algum vídeo anterior, que você tem níveis de carga, que é basicamente a quantidade de equipamento que você vai carregar para uma missão específica. Você não precisa andar sempre com todo tipo de equipamento ao qual você tem acesso, você escolhe isso de acordo com os golpes. E aqui vai funcionar da mesma maneira. Só que, ao invés de escolher também detalhadamente tudo o que você quer levar, quais são os objetos que você quer levar, o livro sugere que você escolha um nível de carga. Né? Um nível leve, médio ou pesado. E não especifique, pelo menos nesse momento, os equipamentos de fato que você está levando. Isso tudo vai se encaixar mais lá na frente quando eu falar das mecânicas que estão envolvidas aqui no golpe, tá? Mas guarda aí essa informação. E uma outra coisa que eu acho interessante também, se você parar para pensar, as coisas começam a se encaixar um pouquinho. Porque estou dando um exemplo aqui. Se vocês escolheram agir com furtividade, não faz muito sentido, em tese, que vocês vão
com uma carga pesada. Por quê? A carga pesada significa que vocês não conseguem esconder tudo que vocês estão levando, que você já se move um pouco mais devagar, esse tipo de coisa. Então, em princípio, levando em consideração a coerência das coisas, conforme vocês forem escolhendo o tipo de golpe, a maneira que vocês vão agir, etc e tal, as coisas vão meio que se encaixando e fazendo sentido lógico, sem vocês precisarem parar para detalhar um plano de ação. Isso tudo é feito de uma forma muito mais simples aqui no Blades in the Dark. Seguindo adiante, a gente chega aqui em uma das mecânicas principais aqui do golpe, que é justamente a tal rolagem de abertura que eu tenho mencionado aqui para vocês. E o livro ele vai trazer aqui todas as explicações necessárias para que vocês entendam o propósito da coisa. Mas tentando resumir aqui, o que é isso? O objetivo da rolagem de ação, como eu mencionei, é já deixar o grupo ali direto na ação, já jogar vocês direto na fogueira, vamos dizer assim, né? E colocando uma situação inicial do plano. O plano já começou a agir, né? E aí a rolagem de abertura ela vai servir para dizer para vocês o quão bem vocês conseguiram executar esse plano de início, porque dependendo do resultado, mais sorte, menos sorte, um resultado melhor, um resultado pior, isso significa justamente aquilo que eu comentei também, a questão dos imprevistos. Se vocês tiveram azar na jogada de dados, quer dizer que por melhor que vocês tenham planejado, alguma coisa deu errada, algum fator imprevisto, algo que vocês realmente não tinham conhecimento que poderia acontecer, esse tipo de coisa. Então, essa jogada ela vai servir para dizer em que condições a execução do plano começa, sendo que vocês já começam direto na ação, tendo que lidar com essa consequência ou aproveitando ali a boa sorte que vocês tiveram e já conseguindo avançar alguns passos ao longo do plano. Olha só, como é que funciona essa jogada, essa rolagem de abertura? Ela vai começar basicamente com apenas um dado, um D6, que significa pura e simplesmente o fator sorte. Mas é só esse dado que você vai jogar? É só um dado? É só a sorte? Tudo ou nada? Não. Existem alguns outros fatores que podem influenciar nessa jogada, concedendo ou retirando dados, né, dessa rolagem de abertura. Como é que vai funcionar isso? Se vocês conseguirem identificar vantagens, né, na maneira como vocês resolveram agir, vocês vão ganhando dados adicionais. Se vocês, por acaso, identificarem desvantagens no plano de ação de vocês, vocês vão perdendo dados. Lembrando que não interessa a quantidade de dados no final das contas que vocês jogarem, vai valer aquele que teve o maior resultado. Então, dados adicionais, na verdade, são chances extras de vocês conseguirem atingir um melhor resultado. Para dar uma ideia geral, eu vou citar aqui rapidinho algumas vantagens e desvantagens que o livro identifica aqui, para vocês terem uma noção de quais são os fatores que podem adicionar ou retirar dados nessa rolagem de abertura. Se liga aí. Olha, se a operação for especialmente ousada ou audaciosa, vocês ganham um dado extra para jogar. Se a operação for muito complexa ou dependente de vários fatores, assim, várias pequenas coisinhas têm que dar certo para que vocês consigam, aí vocês perdem um dado. Alguns dos seus amigos ou contatos podem oferecer ajuda ou informação para a operação, vocês ganham um dado. Alguns dos seus inimigos ou rivais está interferindo nessa operação, você remove um dado. E assim, olha, o livro vai dando esses exemplos para vocês terem uma ideia de quais são esses fatores que vão influenciar, seja para conceder, seja para retirar dados. Eu vou ler um trechinho aqui do livro que eu acho que ele ajuda a dar uma resumida nessa história toda. Se liga aí. A rolagem de abertura assume que os personagens abordam o alvo da maneira mais inteligente possível, a partir do plano e detalhes fornecidos. Dessa forma, não precisamos narrar as pequenas investigações para descobrir todos os detalhes, estabelecer inúmeras precauções e várias outras preparações tediosas. A rolagem de abertura cobre tudo isso. Os personagens já são colocados direto na ação, enfrentando o primeiro obstáculo. Ou seja, é o que eu tenho tentado falar aqui para vocês. A rolagem de abertura ela vai substituir uma série de outras coisas prévias para já deixar todo mundo ali direto na ação, lidando com as consequências do plano. E partindo do princípio que todo mundo agiu da melhor maneira possível de acordo com as informações que se tinha ali. Então, para vocês terem uma ideia, como é que vai funcionar de fato em termos de mecânica essa rolagem de abertura? Da mesma forma, da mesma maneira de se interpretar qualquer outra rolagem, tá? A gente vai ter aqui 1 a 3 vai ser um resultado ruim, 4 ou 5 é um resultado médio, sucesso parcial, né? O 6 é um bom resultado, e caso você tenha mais de um 6 nessa jogada, você tem um resultado crítico, que é o melhor resultado possível. E isso vai estar especificado aqui nessa tabelinha de resumo, para vocês terem uma ideia. Então, só um exemplo aqui, se vocês tirarem de 1 a 3, resultado ruim, você começa a ação em uma posição desesperada. Então, sei lá, vocês tinham que pular o muro ali e tal, e vocês iam fazer isso numa hora que não tinha guarda. Se vocês falham na jogada, isso quer dizer que naquele dia teve algum imprevisto, o horário da guarda mudou, alguma coisa assim, que vocês se deram mal. Estou dando um exemplo raso aqui, mas só para tentar passar a ideia.
E o outro lado, olha, o crítico, resultado excepcional. Você supera o primeiro obstáculo e se estabelece uma posição controlada para o próximo. Eu poderia dizer aqui num exemplo que vocês não só conseguiram pular esse muro, mas teve algum imprevisto que favoreceu vocês. Sei lá, os guardas estão intertidos ali porque alguém chegou com um barril de cerveja, alguma coisa assim, e vocês não só conseguiram pular o muro, mas conseguiram entrar na primeira porta ali e tal, sem ser vistos e avançar um pouquinho já dentro da fortaleza que vocês precisam invadir. Alguma coisa nesse sentido. O importante é que vocês tenham em mente que o resultado da rolagem de abertura, ela vai determinar a posição inicial do grupo e se eles estão já em alguma enrascada ou se eles conseguiram avançar um pouquinho mais no plano. Tudo isso, claro, dependendo do resultado dos dados. Seguindo adiante, um outro ponto muito importante de comentar aqui com vocês relacionado a essa questão da jogada de abertura é justamente, olha, a mecânica dos flashbacks. Você pode utilizar essa mecânica em qualquer momento do jogo, mas aqui, durante essa rolagem de abertura, ela tem uma importância maior, vamos dizer assim. Por quê? Só lembrando rapidinho aqui, na mecânica do flashback, você consegue ganhar pontos de estresse, né, que é uma coisa negativa no jogo, mas o que você ganha em contrapartida disso? A oportunidade de você inserir um elemento retroativo no jogo. Você diz, eu antevi essa possibilidade, então eu já me preparei para ela, sendo que você de fato não sabia que aquilo ia acontecer. Quando você se depara com a situação ruim, você joga a mecânica do flashback. Então justamente se encaixa muito bem nessa jogada de abertura aqui, porque se vocês se dão mal, por exemplo, e encontram algum obstáculo não previsto, vocês podem utilizar o flashback para tentar reparar isso. É diferente se vocês tivessem planejado todos os detalhes lá e tentado antecipar o que acontecesse, e aí de repente vocês chegassem lá e a situação não era nada daquilo que vocês anteviram. Paciência, perderam, não tinha como rever aquilo. Aqui não, você usa o flashback justamente para tentar reverter esse tipo de situação. E isso vai se encaixar também, da maneira como eu estou percebendo, com a questão do equipamento. Vamos dizer que vocês definiram só o nível de carga lá de cada um, conforme o livro sugere. E aí vocês chegam lá e tem uma porta trancada. E aí eu posso dizer assim, mas eu antevi que poderia acontecer isso aqui, e aí eu trouxe um pé de cabra. Você não anotou que você tinha esse equipamento lá, mas quando a situação se apresentou, você utilizou a mecânica do flashback e suplantou aquele obstáculo. Então, o próprio livro coloca isso. Dessa forma, o flashback ele vai ser muito mais útil, vamos dizer assim, porque ele vai servir para resolver uma situação que já se apresentou. É diferente de vocês, enquanto grupo, enquanto planejamento ali da ação, tentarem adivinhar o que vai acontecer. A ideia é justamente essa. Claro, ele tem o aspecto negativo, que é você ganhar os pontos, né, de estresse, e uma coisa que o livro cita aqui que é muito importante, o flashback tem limites, tá? Você tem um máximo de pontos de estresse que você pode ganhar utilizando essa mecânica, de acordo com a complexidade do que você quer inserir retroativamente aí na história, e o flashback, ele não é viagem no tempo, tá? Então, claro, bom senso ali no criar as situações, é importante. O livro dá vários exemplos aqui para você ter um parâmetro para julgar. Mas as linhas gerais são essas. Precisa ser uma coisa que faça sentido, tá? E tem um limite em termos de complexidade para o que você pode fazer. E ele não é viagem no tempo. Guarda isso em mente que já é meio caminho andado. Outro ponto interessante, né, de mencionar aqui durante a execução toda do golpe é que pode ser que o golpe dê errado, pode ser que vocês queiram desistir, né, de dar prosseguimento naquela situação. É o que o livro chama aqui de jogando a toalha. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou ler só esse trechinho aqui porque a explicação é bem curtinha mesmo. Olha só. Às vezes é necessário bater em retirada para viver e tentar de novo outro dia. Quando desiste de um golpe, o bando vai para a folga. A folga é uma fase específica do jogo que a gente vai ver em detalhes aqui também, salvo engano até no próximo vídeo já. Siga as fases de folga apresentadas no próximo capítulo, tarará. Normalmente, se vocês desistem, né, o grupo não recebe nenhuma recompensa pelo golpe, já que eles desistiram, né, o golpe não se efetivou, mas ainda atrai atenção e desavenças. Ou seja, vocês não vão ter as consequências positivas, né, do golpe, que seria a recompensa que vocês estão buscando, mas vocês vão atrair a atenção e desavenças ainda, as consequências negativas. Mas isso a gente vai ver mais especificamente no capítulo sobre a folga. Tudo isso está inserido ali na fase do jogo denominada de folga. Seguindo adiante aqui no livro, a gente vai para o último tópico desse capítulo, e já encaminhando, né, para o final, que chama-se trabalho em equipe. Vocês podem estar imaginando aí corretamente, se a gente está falando aqui de um bando agindo em conjunto ali e tal, para tentar alcançar algum objetivo, obviamente existem mecânicas que tentam emular essa ação em conjunto e como o grupo age em conjunto. O livro aqui ele vai transformar isso em manobras. Então, nesse tópico, vão ser descritas 4 manobras que se encaixam perfeitamente nessa ideia de trabalho em equipe. Vou ler um resuminho rápido aqui. Quais são as 4 manobras? Ajudar um outro personagem que está fazendo ação. Como é que funciona isso? Basicamente, e essa é uma mecânica, inclusive, que pode ser utilizada em outros momentos do jogo, tá? Quando você quer ajudar um outro personagem, e tem um limite, só um personagem pode ajudar outro, não pode ser 2 ajudando um, esse tipo de coisa,
O que está ajudando ganha um ponto de estresse e ele fornece um dado a mais para quem vai fazer a jogada, tá? Dependendo do resultado da jogada, quem ajudou também pode sofrer as consequências, porque ele está ali no meio ajudando, se metendo na história. Basicamente é isso. Existe um outro tipo de ajuda, né, que chama-se facilitar. Facilitar é você fazer alguma ação para que o outro personagem realize uma ação posterior. É tipo uma ajuda indireta. Um exemplo bem clássico disso é assim, eu vou distrair, né, os guardas, por exemplo, para que o grupo passe pelo outro lado, alguma coisa assim, tá? Ou eu vou causar algum tipo de distração para um lado para que a gente consiga ir para o outro. Esse é um exemplo clássico, né, de facilitar. Também é considerado ali uma manobra de trabalho em equipe, cada uma com a sua jogada. Eu estou sendo mais rápido aqui, mas o livro ele vai descendo em detalhes e ele vai te explicando direitinho como é que funciona tudo isso, tá? A terceira manobra é liderar uma ação coletiva. Essa aqui é interessante. Como é que funciona isso? Um personagem vai coordenar ali aquele momento. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei ali, vocês pularam um muro e vocês têm que se infiltrar num lugar. Alguém pode coordenar a ação do grupo para que vocês façam isso da melhor maneira possível. Como é que vai funcionar? Todo mundo vai fazer o seu teste, tá? Alguém diz que está coordenando, mas todos os personagens fazem o seu teste. O melhor resultado vai valer para o grupo. Qual é o problema disso? Qual é o lado ruim? Quem está coordenando, quem está liderando essa ação, vai ganhar um ponto de estresse para cada personagem que tirou um resultado ruim, entre 1 e 3 no dado. Ou seja, só para resumir aqui a história, vamos dizer que tenham 4 personagens. Um dos personagens conseguiu ter sucesso. Como a melhor jogada vale para o grupo inteiro, vocês conseguiram avançar esse ponto. Mas os outros 3 tiraram resultados ruins. Isso não vai prejudicar o grupo no sentido de impedir o avanço. Mas quem estava coordenando a ação, nesse exemplo que eu estou dando, vai ganhar 3 pontos de estresse, porque 3 personagens tiraram resultados ruins, muito embora o quarto tenha tirado um bom resultado que possibilitou o grupo avançar. Essa é a ideia geral da coisa. E a quarta e última manobra é a manobra de proteger. Essa é bem simples, você está protegendo, você vai sofrer as consequências pelo outro personagem. Isso aí você, claro, se fizer sentido ali na narrativa, na ação que está rolando, você pode simplesmente declarar que você quer proteger o outro personagem e você vai sofrer a consequência que seria para ele. Você que está protegendo pode tentar resistir a essa consequência normalmente, mas você declarou que você sofreria a consequência para proteger o outro amigo. Então, ao invés do seu amigo fazer o teste para tentar resistir àquela consequência, quem vai fazer o teste é você, porque você se colocou no caminho para protegê-lo. A ideia também é mais ou menos essa. E só pra gente fechar mesmo aqui a história toda, as últimas páginas do capítulo, e são várias páginas, elas vão trazer justamente, olha, um exemplo de golpe. Então tudo que a gente mencionou aqui vai ser destrinchado aqui em detalhes com situações práticas. E é importante mencionar também que ao longo do capítulo tem muitos exemplos. Então se você achou esquisito alguma coisa que eu falei aqui, não entendeu direito e tal, o livro ele vai trazer vários exemplos para te ajudar. Então assim, pode parecer estranho de início, mas de verdade eu estou muito curioso para testar isso aqui, porque imagino eu que funcione muito bem na mesa. E nesse exemplo aqui, é interessante também, olha, deixa eu localizar aqui. Ele vai descrevendo, né, o desenrolar do golpe em todos os passos, mas chega uns pontos que ele para aqui, olha, e ele discute as possibilidades, né? Então se você tiver um resultado ruim, qual seria um possível desenrolar, né, dessa ação? Se você tiver um resultado bom, se você tiver um sucesso total, se você tiver um sucesso crítico, então ele vai descrevendo todas as possibilidades para você ir entendendo a lógica da coisa. Então isso aqui é muito bacana, é muito útil e ajuda a fixar todas as informações que foram trazidas ao longo do capítulo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um capítulo do Blades in the Dark. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora e não me deixou falando sozinho, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente vai se encontrando aí nas próximas resenhas.